Nós achamos assim que é muito demorado. Nós queremos que Deus responda nossas orações, mas nós não queremos se crucificar. Nós temos muitos meios de fazer para Ele. Orar pelos nossos irmãos, ajudar o próximo, nós não queremos. Nós não abraçamos o irmão com um abraço caloroso, porque ele está fedido, porque ele está com cheiro de suor, ou o perfume não me agrada. Não é assim. E Deus não. Deus abraça nós de qual maneira? Tudo numa vez só. Lá no céu não tem exceção de pessoas. Nós vamos ir para a eternidade com Ele. Ele não vai dizer, você fica ali porque você não está cheiroso. Você fica lá porque você não está do jeito que eu quero. Então eu acho que nós temos que parar com essa mania. Daí eu comecei a pedir para Deus, Senhor, o que tu quer que eu fale lá, Senhor? Daí vem o pastor Marcelo e fala para mim ali na porta, irmã Maria, conta um testemunho da tua vida. Eu disse, oh Deus, tu és maravilhoso. Porque eu lá no meio daquele Pananal, terça-feira, com meu esposo, eu dizia assim, eu não estou bem. Eu queria ir para casa, mas vou ficar aqui mais um pouco. Daí comecei a pedir para Deus, Senhor, está chegando o dia de eu trazer a tua palavra na tua casa. O que eu vou falar lá, Senhor, se eu não sei administrar da tua palavra, da Bíblia, do jeito que todo mundo sabe? E Deus falou muito forte no meu coração, então o Espírito Santo tocava em mim, que eu comecei a falar em línguas no meio daquele bananal, que o meu marido ficou espantado, porque eu não respondia a ele, eu só orava. E Deus tocava no meu coração para falar o que aconteceu comigo há 2 meses atrás. Vamos colocar dessa forma. Eu comecei a me entristecer, dar ouvido, escutar muito tititi daqui e dali. Eu esqueci de Deus, não posso mentir. Eu esqueci de Jesus, que Jesus fez na minha vida. Eu vinha para a igreja, enquanto os irmãos cantavam, oravam, eu não guardava nada no meu ouvido. Pode perguntar para meu esposo um dia, eu falei para ele, eu não consigo guardar nada dessas palavras, eu não entendo nada do que está acontecendo. Eu disse, eu só não quero voltar para o mundo, voltar lá a ser quem eu era. Mas eu acho que está na hora de eu ficar em casa. Daí, sempre diz, o pastor sempre prega através de uma grande mulher, tem um grande homem, né? Eu acho que é assim a palavra, né? Só que no meu caso, através de uma mulher, sempre tem um grande homem. Para a honra e a glória do nosso Deus, o meu esposo, né? Primeiramente é Deus. Eu dizia para ele, não dá, acho que eu vou ficar em casa porque eu não estou entendendo nada do que eles estão falando. Não guardo nenhuma pregação, muita coisa não consigo entender. E fui indo. Daí, ele dizia para mim assim, cadê a tua fé? Onde está a tua fé? Faz para Deus o que Ele faz para ti. Mas mesmo assim eu continuei daquela forma. Não, eu chegava o dia de vir para a igreja, me dava aquele calor dentro de mim, eu tinha que vir para a igreja. Mas mesmo assim eu ficava ali. Fugia, muitas vezes saía da igreja, não dava bola. Daí começou a acontecer as coisas, eu comecei a dizer assim para ele, ninguém está me enxergando. Você viu que nem o pastor não me cumprimentou? E não sei o que, só que a gente esquece. Que a gente tem que pensar que primeiramente é Deus, meus irmãos, que faz para nós. É Deus que nós temos. Porque o pastor, me perdoe, tá, pastor? Mas é dessa forma que Deus colocou no meu coração. O pastor é fácil nós falar. Vou me esconder do pastor, não vou fazer isso porque eu vou entristecer o pastor. O pastor vai saber, o pastor vai cobrar de mim, vai me deixar de banco. E Deus fica onde, meus irmãos, nesse lugar? Aonde que está Deus? Aonde que está Jesus que morreu na cruz por causa de nós? Aleluia. Se nós se esconde dele, porque ele vai ficar triste, vai ficar magoado, só que logo depois ele vai orar pela nossa vida e vai nos perdoar, porque ele é o pastor da igreja, né? Deus deixou ele como anjo da igreja para nos perdoar. Só que nós esquecemos que o pastor não pode nos salvar. Ele não pode levar nós para o céu quando ele for. Então nós temos que parar e fazer para Deus em primeiro lugar. A gente tem que colocar primeiramente Deus. Assim como nós se covardamos muitas vezes de falar as coisas e pensamos no que o pastor vai falar, em primeiro lugar nós temos que pensar o que Deus está vendo de nós. O que Ele está achando de nós. Porque o pastor é muito fácil. Ele fica muito entristecido, ele fica magoado, porque muitos magoam muito. Até eu já fiz isso, eu falo por mim. Porque às vezes a gente quer dar uma de Pedro, né? A gente não quer escutar, a gente quer ser a gente mesmo. Então eu reconheço, nós tinha tudo, né? Durante todo esse tempo nós tinha tudo, mas por causa da nossa teimosia, da minha teimosia, por um teimado derruba tudo, não é assim que o senhor prega, pastor?
Através de mim, meu esposo começou a pecar, a pagar, não é pecar, pagar pelos meus erros. O meu filho, a mesma coisa, e aí foi indo. Por um vai puxando todo mundo. E a gente não reconhece, a gente quer ser mais do que isso. Daí vai lá, dá uma de Pedro, e daqui a pouco de novo. Quando Jesus andou em cima d'água, Pedro fez o quê? Ele também queria andar em cima d'água. E Deus falou o que para ele? Sai do teu barco, seja corajoso e ande em cima d'água. O que ele fez? Ele foi. Mas depois, no metade do caminho, ele fez o quê? Ele duvidou e olhou para trás. E o que acontece com ele? Ele não se afunda? E não vira para dar para Deus socorrer ele? Assim é nós. Isso é verdade. Se nós olhar para o que o nosso irmão está fazendo, porque isso, porque aquilo, vai acontecer dessa forma. Glória a Deus. Obreiro, você que é obreiro aí. Vai acontecer dessa forma. Porque daí nós não estamos vindo buscar Deus na igreja. Nós estamos vindo olhar o que o irmão está fazendo, o que a irmã está fazendo, e estamos esquecendo de Deus. Então nós vamos entrar vazio e vamos sair mais vazio ainda. Porque nós não veio buscar a Deus aqui. Oh, glória a A Deus. partir do momento, eu falo por mim, meus irmãos, por mim. Porque eu disse, Senhor, eu preciso falar aquilo que tu quer, mas que eu não toque ninguém, eu quero falar de mim. E Deus me deu essas palavras e confirmou durante todo o tempo que vocês estão falando aqui. Daí eu peguei e comecei a orar. E fui orar do meu jeito, mas eu estava orando, pedindo, mas não era assim que Deus queria. Porque muitas vezes a gente culpa o Satanás, culpa isso, culpa aquilo, tudo coisa do inimigo. Só que a gente está servindo um Deus verdade, fiel e verdadeiro. Então por que nós temos que estar culpando o inimigo todo o tempo que está fazendo? Deus fica onde, meus irmãos? Guardado aonde na nossa vida? Então nós temos que parar com isso. Se nós servimos um Deus fiel e verdadeiro, nós temos que pedir para Ele e confiar que Ele vai fazer. Então a partir do momento que eu pedi para Ele bem assim, ó, como o pastor Marcelo fala, é prova, né? Mas eu não sei se eu fiz prova ou não. Eu só falei para Deus assim, meu Deus, de hoje em diante, eu quero entrar naquela igreja, eu quero fazer para Ti, Senhor. Primeiramente a Ti. Glória não a me Deus. importa o que estão falando aqui e ali. Amém. Vamos parar com isso. Eu fiz. Eu perdi tudo, né? Porque perdi meu emprego, porque eu duvidei. Perdi meu emprego, porque o inimigo se andou lá, eu quis dar uma de Pedro e aconteceu o que aconteceu. Mas porque eu deixei. Porque eu não vigiei. Então a gente vai deixando. Aqui e ali vai tomando conta. E Deus vai ficando aonde? Esquecido, porque nós dizemos que lembramos de Deus todo momento, mas não. Nós não lembramos de Deus todo momento. Porque se nós lembrássemos dele todo momento, a gente não olhava nem para cá e nem para lá, a gente olhava só para ele. A partir do momento que eu comecei a olhar para Deus, tranquei, eu peço assim, eu falo comigo, tranquei meus ouvidos para não ficar escutando aquelas coisas aradas, e olhando primeiramente para Deus, e guardando o que Deus ensina a gente, cada pessoa que vem pregar, as coisas começaram a mudar. Com 8 dias, eu orando, com 7 dias, o pastor sempre fala. Quando deu 8 dias, a irmã disse assim para mim, porque ela também me ajudava, o círculo de oração também me ajudou. Daí ela disse assim para minha irmã, fica tranquila que ele vai bater na tua porta. Mas eu ainda estava com a minha fé meio fraca, como diz o ditado. E eu orando e pedindo. Quando deu 8 dias certinho, o meu patrão bateu na minha porta da minha casa. Mas para isso eu tive que orar, fazer do jeito que Deus quer na minha vida. Daí ele bateu na minha porta e disse, o teu emprego é de volta, tá lá. A hora que tu quiser, tu pode voltar lá. Porque tudo que tu fazia, ninguém faz. Eu só disse para ele, o que tu tá falando é isso mesmo. Falei, olha na minha cara, porque eu não gosto de falar por trás da porta, que nem eu disse para ele. Daí ele disse assim, até ele não entendeu porque eu comecei a glorificar Deus. Daí ele falou, não, teu emprego tá lá, a hora que tu quiser, tu pode voltar. Eu falei, ô glória, Deus abençoe, mas primeiro eu vou ajudar meu esposo. E fiquei calado, mas daí eu continuei orando e buscando. Todo lugar que a gente passa, sempre Deus manda uma pessoa vir falar com a gente, usada por Ele, na mão dele. O pastor chegou para mim e disse assim, aqui tem uma pessoa que enterrou os talentos que Deus deu para ela, por ficar olhando as coisas para cá e para lá. E eu não fui lá na frente, falei assim, eu não vou, porque eu não falei nada assim, eu falei lá em casa com Deus, mas eu não vou, teimando. Daí, quando chegou na hora da oração, que ele foi orar, ele disse assim, tem obreiro aqui, mas eu não faço parte de lá. Mas eu levantei e fui lá, na hora até esqueci que eu não era obreiro, de lá da irmã Valentina, aquele dia. Eu levantei e fui lá. Depois que eu estava lá, ele disse assim, pois é,
Eu sabia que você vinha, eu sabia que era você que tinha que vir aqui. Deus te chamou por cabeça, por que tu fica pensando que é por cauda? E começou a falar um monte de coisa arada lá. Daí eu falei, meu Deus, se eu falei só contigo, Senhor, em casa aqui, tu tá de novo me dando a resposta. Daí ele disse assim, enquanto tu pensar em fazer para o homem e para a mulher, vai continuar acontecendo isso. Vai passar essa dificuldade. Eu falei, meu Deus, agora, Senhor, eu vou fazer como é para ser feito. Eu vou te adorar, vou escutar a tua voz na igreja, vou ficar quietinho, não vou olhar para cá e nem para lá. Eu entro aqui na igreja, muitas vezes eu estou de olho fechado, não sei se alguém já percebeu ou não, mas eu estou conversando com Deus. E tudo que Deus faz na minha vida é só maravilha. Eu não gosto de ficar comentando, eu não gosto de ficar falando. Muitas vezes a pessoa fala assim para mim, quando eu estava fraca, eu ficava pensando assim, eu não vou mais orar por ninguém, porque cada um tem que orar por si mesmo, o pastor vive sempre pregando ali. Só que é o contrário, quando a gente está dessa forma, Deus manda sempre alguém para a gente orar. E acontece isso comigo. Quando eu deixei de fazer o que Deus queria, ninguém lembrou de mim. Ninguém ligava mais, ninguém fazia mais, cumprimentava assim, nada. Só que a partir do momento que eu peguei, dobrei meu joelho e fiz um propósito com Deus e falei que eu não ia mais me acovardar, ia fazer aquilo que Deus toca no meu coração, ia deixar de ser covarde, meus irmãos. Eu confesso para vocês que eu estou vivendo aquilo que Deus prometeu na minha vida. Porque todo lugar que eu vou, apesar de tudo que acontece, eu dou glórias a Deus. Porque tudo vai acontecer quando Ele quer, na hora que Ele quer. Porque se nós põe na mão deles, nós já estamos debaixo das mãos dele. E se nós põe na mão dele, nós temos que acreditar e viver isso que nós fazemos. Então eu digo para vocês, não é fácil. A gente às vezes fala, né, tudo é muito fácil. Mas a partir do momento que a gente para de olhar assim para os lados e faz para Deus em primeiro lugar, tudo vai acontecendo como Ele quer, sim. Porque Ele é um Deus lindo e maravilhoso e só Ele pode fazer. Nós temos que parar de ficar criticando para cá e para lá. O tempo de nós ficar olhando o que o irmão está fazendo, se ele está pecando, se ele vai fazer isso, se não vai, não importa. Porque é Ele Deus, só Ele sabe a intimidade que Ele tem com Deus. Se Ele está pecando, Ele vai ter o acerto dele com Deus. O tempo de nós criticar nossas irmãs, que não é para ser assim, o pastor não prega uso e costume.